Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahor et Yom HaShabbat lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nós hoje vamos examinar a Parashá Nitzavim nesse Shabbat e vamos ler na porção da Torá o texto de Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, verso 11 a 14, que diz assim a palavra do Eterno: porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos? Nem tampouco está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Queridos amados, a palavra do Eterno nos fala, naquele momento Moisés falando com o povo de Israel, às portas de entrar na terra de Canaã, Moisés chega e fala que a palavra do Eterno, o mandamento do Eterno, não está no céu, que a gente não possa, que esteja distante no céu, nem está além do mar, mas o mandamento do Eterno, ele está na nossa boca, no nosso coração, para que o cumpramos. Então, o Eterno, ele não escondeu de nós, não se fez oculto a nós, mas revelou a nós a tua santa palavra. E isto é um privilégio para nós podermos cumprir toda a palavra do Eterno, porque o Eterno teve misericórdia de nós em compartilhar conosco a sua palavra. E o apóstolo Paulo fala desse texto da Torá, lá em Romanos, capítulo 10, no versículo 8, Paulo está falando da Parashá Nitzavim, por como a igreja primitiva também lia as Parashiot e também meditava na Parashiot. Então, Paulo fala ali em Romanos 10, verso 8, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. Então, queridos, nós vemos aqui Paulo falando a mesma coisa que está ali em Devarim, porque Paulo também, como toda a liderança da igreja primitiva, examinava a Torá e examinava os profetas e pregava o que está ali contido em cada paraxá da Torá. E nós vemos, meus queridos irmãos, que isso é uma grande verdade, que até o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, onde diz o que a igreja primitiva pregava. E a gente ali indo no último capítulo de Atos dos Apóstolos, no final, Atos capítulo 28, é a última informação que a Bíblia nos dá sobre a igreja primitiva e a liderança dos apóstolos. E vamos ver aqui o apóstolo Paulo, aleluia, que dizia aqui, meus irmãos, no capítulo 28, verso 23, quando ele chegou em Roma, já o último capítulo de Atos dos Apóstolos, e diz assim: e havendo Paulo assinalado a eles um dia, muitos judeus foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Yeshua, tanto pela Torá de Moisés quanto pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Louvado seja Deus! Então, a palavra de Deus, a palavra da Torá, o mandamento da Torá e a palavra dos profetas era pregado pela igreja primitiva, pelo apóstolo Paulo, até o final de Atos dos Apóstolos. Aleluia! Amém? Então a gente vê, meus irmãos, que no último capítulo, aqui já está no verso 23, capítulo 28, verso 23,
o último versículo é o versículo 31, amém? Então ali você já vê que a igreja primitiva, durante todo o livro de Atos, pregando a Torá. Louvado seja Deus. Então essa palavra da Torá, ela deve estar no nosso coração para que a cumpramos, e deve estar na nossa boca para que a obedeçamos. Amém? Louvado seja Deus. E nós vemos também, meus queridos irmãos, aqui no livro de João, capítulo 16, dentro também da leitura desse Shabat, nos escritos nazarenos, a gente vai ver ali em João, capítulo 16, no versículo 7, e Yeshua HaMashiach falando conosco da seguinte maneira: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. Amém? E esse Consolador, meus irmãos, é o Espírito Santo, que esse Consolador, que é o Espírito Santo, ele imprime nos nossos corações e na nossa boca as palavras da Torá e as palavras dos profetas, aleluia. Então a palavra está perto, está no coração, está na boca, está dentro, porque o Espírito Santo, ele fala da própria palavra do Eterno. Louvado seja Deus. E nós vemos também, irmãos, no livro de aos Hebreus, aleluia, nós vamos ver aqui no capítulo 8, no versículo de número 10, o Eterno voltando a falar daquela aliança que nós lemos lá no capítulo 30 de Deuteronômio, em Hebreus 8, verso 10. O que o Eterno está falando aqui, queridos? Olhe bem, o que o escritor dos Hebreus está se referindo aqui nessa palavra. Ele diz assim, Hebreus 8, 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Eterno. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Eterno, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Por quê, queridos? Porque quem tem a Torá no coração, quem tem a palavra de Deus na sua mente, quem tem o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, aleluia, e obedece a palavra, o mandamento que está selado no nosso coração e no nosso entendimento, o Eterno diz assim, olha, serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Então, queridos, e você vê que isso aqui está em Hebreus 8, de 10 a 12, mas no própria carta aos Hebreus, 2 capítulos depois, ele volta a falar de novo. O que ele fala agora de novo, meus irmãos? Hebreus 10, versos 15 a 17, ele vai voltar a falar exatamente isso que ele falou agora no capítulo 8, no capítulo 10 da mesma carta. Amém? Ele diz assim, e também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Eterno, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, e acrescenta, e jamais lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Você quer que o Eterno não se lembre mais dos seus pecados, das suas iniquidades? Você então tenha a Torá do Eterno no teu coração e tenha no teu entendimento toda a palavra do Eterno. Tenha as palavras de Yeshua no teu coração e tenha as palavras de Yeshua no seu entendimento e cumpra todas essas palavras. E o Eterno está dizendo aqui, jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Nos 2 versículos, nos 2 capítulos, Hebreus capítulo 8 e Hebreus capítulo 10, ele fala a mesma coisa que está lá em Deuteronômio capítulo 30, que nós estamos lendo nessa paraxá. Porque o Eterno, meu amado, ele quer que nós respiremos paraxá, respiremos a sua palavra, obedeçamos a sua palavra, porque dessa forma ele usará de misericórdia para conosco. Queridos amados, e que o Eterno tenha misericórdia de cada um de nós e que possamos ter esse entendimento de que a palavra do Eterno não está no céu, está na nossa boca e no nosso coração para que a
cumpramos, como está ali em Deuteronômio, capítulo 30. Queridos amados, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.